Põe aí 6,5 pontos, mais ou menos, de stop. Mas vamos lá, vamos dar início à aula aqui então. A aula de hoje a gente vai falar sobre gráfico atemporal, as particularidades aí, como que vocês podem usar e por que o gráfico atemporal ele é importante também para a gente analisar, tá? Assim como leitura. Vamos trazer aqui. Deixa eu trocar a apresentação. Vamos lá. Então, os tipos de gráfico que a gente tem, né? O mais comum que a gente conhece aí, que é geralmente o inicial, que é apresentado para a gente, é um gráfico temporal. O gráfico temporal, ele pode ser de qualquer tempo gráfico que você quiser colocar. Fazendo confusão com as telas aqui. Então, você pode ter aí um gráfico de 5 minutos, né? Onde basicamente, na teoria aí, cada candle que a gente tem, cada candlezinho desse aqui, ele demora 5 minutos para fechar, né? Se eu colocar um gráfico de 60, em 60 minutos, ele fecha um candle. Eu posso analisar no diário. Gráfico temporal, eu gosto muito de usar ele, tá? Não excluo um tipo de gráfico perante o outro, porque cada um tem sua função. Se você quer estudar, fazer o estudo de marcação, você faz aí dentro do gráfico temporal. Você vê hoje análise lá, eu tinha falado com o pessoal que ia estudar uma compra, nem foi essa marcação aqui, foi a marcação da manhã, no 5.600, não foi bem aqui, 5.600 aqui, ó. Eu falei que ia estudar uma compra e foi justamente aqui que eu fiz a minha análise ali da reversão, porque eu analisei dentro de um gráfico de temporal. Então, a gente tem aqui ó, uma semana. Então, você consegue perceber melhor longos períodos dentro de um gráfico temporal do que se você usar num gráfico atemporal. Tá? Porque no gráfico atemporal você não consegue reduzir tanto o tempo de forma que fique tão claro as marcações. Já num gráfico semanal, num gráfico de 60 minutos ou diário, ele te dá uma visão melhor do direcionamento, né, de onde que está indo o mercado. Quando a gente vai para um gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, o box, cada boxezinho desse aqui, ó, num Renko, ele independe, tá, de quanto tempo se passou. Ele é como se fosse uma tradução assim, de quando a gente está olhando ali no Times and Trades e a gente vê o preço subindo, 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 a gente só vê a agressão, tá? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a diferença do mercado subir 1% em 1 hora e 1% em 1 minuto? Cara, nenhuma. Nenhuma. Não faz, não tem nenhum. Tudo é Não tem 1%. nenhuma variável. Tudo é 1%, né? Então, a variável tempo, né? Assim, que eu vejo hoje é que você pode sim desconsiderar essa variável tempo quando você está operando dentro do intraday, porque o que você está procurando, na verdade, é fluxo, né? É variação. Então, quando você pega, por exemplo, um gráfico de Renko, o que ele me indica? Quando eu pego, por exemplo, uma variação de 5 Renkos, tá? É uma variação de 5 ticks, onde em 5 ticks ele vai andar 2,5 pontos, tá? 5 Renkos é igual a 2,5 pontos. Então, cada boxezinho desse aqui, ele vai ter 2,5 pontos. Deixa eu aumentar ele aqui para ficar melhor. Então, cada box desse, a cada 2,5 pontos, ele me sinaliza aí um box novo.
mostrando para onde que está sendo a pressão, o direcionamento do mercado. E é O nesse gráfico 5R que você faz suas entradas, Alan? no 5R que eu faço minha entrada. Se o mercado tiver com pouca volatilidade, eu uso um de 3R, mas o stop dele costuma ser mais errático, tá? Mas funciona também, se você quiser analisar as entradas. Vou pegar aqui lá na estratégia até para a gente ver como é que saiu aqui no 3R. Violinada no renco, então não existe. Cara, existe violinada. Violinada, porque a violinada é onde você posiciona o seu stop, né? Mas, ó, se eu tivesse feito hoje essa entrada, por exemplo, no 3R, aonde que lá ele me sinalizou duas reversões no 5R, que eu vou mostrar para vocês. Mas, olha, ele me sinalizou uma reversão aqui nesse ponto. Não, subiu, caiu. Então, aqui, ó, ele me sinalizou uma reversão, que eu acreditaria numa compra e me estopou. Aqui, de novo, ele me sinalizou outra reversão, ia me estopar. Aqui, de novo, e aqui embaixo, na reversão, eu nem ia passar calor e ele ia ao meu favor. Mas, cara, foi muito errado. Já errou 3 vezes aqui. Se eu olhar dentro de um 5R, ele já é muito menos errático na compra, porque eu consigo analisar o mercado um pouco mais esticado. Então, ó, aqui o mercado voltou de uma sequência, como se ele fosse um pullback, né? O mercado abriu, subiu. Então, aqui ele me deu a primeira sinalização de reversão. Só que aqui eu tinha o contexto que estava no início do dia. Então, o mercado não estava realmente esticado para me dar uma reversão tão grande. Se eu olho no de 3R, você viu que parecia que o mercado já tinha andado bastante. Então, aqui que foi minha entrada, olha, ele fez uma, duas. Eu poderia ter feito a entrada aqui, dependendo da leitura, mas eu não fiz. Fiz aqui porque esperei o mercado realmente andar um pouco e precificar mais para fazer a entrada. Então, no 3R, ele me daria 3 chances de entrada e aqui ele só me deu uma. E aqui me deu o pensamento, né, de eu entender qual era o momento aqui do mercado, se já era um momento realmente de reversão ou se o mercado ainda estava precificando. Outro motivo também legal de a gente usar um gráfico de Renko é que a leitura de alguns tipos de figura é muito clara, assim como também a marcação de zonas onde o preço tende a segurar. Né? Se a gente quiser aqui marcar os nossos suportes e resistências, a gente tem pontos que o mercado subiu, aonde ele travou, caiu, segurou aqui, travou de novo aqui na marcação, subiu, rompeu. Então, a gente tem aqui uma máxima. A gente tem uma máxima. Quando ele caiu, aonde que ele foi buscar? Novamente aqui, ó. A nossa outra marcação. Trabalhou um pouco aqui, segurando nesse range. Buscou essa máxima e foi buscar de novo lá o fundo. Quando subiu, voltou aqui. Então, eu acho que ele fica um pouco mais limpo, um pouco mais claro. Questão de... Tem como você colocar pavio, se você achar melhor também analisar com ou sem. Eu prefiro analisar sem pavio, porque o pavio ele indica ali uma exaustão, mas a exaustão já está sendo indicado aqui pela regra de coloração. Então, basicamente, o Renko é isso. Você pode usar Renko de qualquer valor que você achar que é ideal para a sua estratégia. Eu uso de 5R, que são 2,5 pontos a cada box. Se você quiser ver aqui, você vai botar 10R. Como é que tira o pavio? O meu tá com pavio aqui. Se você quiser tirar o pavio, você dá 2 cliques. Aparência, propriedades. Cadê? Deixa eu lembrar onde é que era. Então... Você vai colocar ele aqui em barra. Barra, né? Isso. Aí ele fica sem o pavio. Se você deixar padrão candle,
ele vai deixar o pavio, ó, tá vendo? Ó, Poxa, o meu ficou muito doido aqui. ó, candle, ele ficou com as barrinhas no renco. No padrão barra, vou aplicar. Ah, não, ele É, o ficou meu com ficou barra. assim. Deixa como automático. Deixa como automático. Barra ele mudou, ele ficou padrão de barra, diferente. Tá? Então deixa como automático, o seu deve estar como candle, que aí ele fica com pavio. Beleza? Então vamos lá. Um outro gráfico que eu gosto muito de utilizar também é um gráfico que ele pega por pontos. Tá? Então a variação dele é bem parecida com o que o Renko faz. A diferença dele é que ele tende a trazer uns ranges, né? Quando você está ali num dia mais lateral, que o mercado está mais travado, você consegue operar por ele mercado lateral. Fica mais limpo a visão. Você vê, esse Renko aqui, então vamos só recapitulando aqui. O gráfico de Renko é um gráfico atemporal. É legal para a gente estudar ele para identificar os pontos de reversão do mercado, porque se a gente identifica uma reversão pelo Renko e tenta identificar essa mesma reversão por um gráfico temporal, vocês vão perceber que você acaba deixando alguns pontos na mesa quando eu olho, por exemplo, um gráfico de 5 minutos. Até vou comparar aqui para vocês darem uma olhada. Alan, Oi. e como é que funciona também essa regra de coloração aí do Renko? Eu reparei que tem, se não me engano, 4 cores, parece? Cinza, amarelo, preto e branco. Cara, essa regra de coloração, ela não tem muito segredo, não. Ela faz um cálculo ali do IFR para ver se ele está muito caro ou muito barato. Aí, quando ele está muito caro, o mercado, por exemplo, está lá em cima, né? Eu uso o TPO Profile. A estratégia toda é isso. Eu pego o TPO Profile, um indicador, até hoje eu já dei uma aulinha sobre esse indicador para vocês. E quando eu vejo que ele jogou letra lá em cima, no TPO, e o indicador começa a me falar, olha, aqui o mercado já está muito caro. O mercado aqui já está muito caro, essa zona de preço. Então eu começo a especular ali qual vai ser o melhor ponto de reversão. Mas você usa o TPO no atemporal ou no temporal? No atemporal. No atemporal? No atemporal. Massa. Pronto. Vou colocar esses dois aqui que a gente consegue enxergar agora. Então, um gráfico de 5 minutos e um gráfico dos 5R. Que era o dia de hoje. Então, o dia de hoje começou... Opa, estou em ação. Uma loucura. O fut. Esse Renko aí é muito doido, bicho. Ó, o que a gente tem? Dia 19. 19, mercado abriu. Mercado abriu aqui, ó, gráfico de 5 minutos, gráfico de Renko. Vou botar a barra de estudo aqui. Ó. Então, o mercado abriu lá em cima. O mercado abriu aqui. Você consegue perceber que aqui foi onde o mercado reverteu? Nessa zona aqui do Renko, ó. Então, ele cruza a média. Tá? Não é nem considerando a média, não, mas só para você entender o porquê que eu gosto do Renko para dar entrada. Aqui, ó, ele cruzou a média aqui. Né? Então, se eu fizesse uma entrada aqui, eu teria um stop aí de 6 pontos. Quando que o mercado me confirmou uma reversão de movimentos num gráfico de 5 minutos? Olha aqui, quando ele fez um candle de ignição, né? Quando ele fez esse candle de ignição aqui nesse gift. Então, minha entrada aqui seria aqui para cá, por exemplo. Já no Renko, minha entrada seria daqui para cá. Olha a Alan, diferença. eu não consegui ver a sinalização do gráfico de 5, cara. Não sei se é só pra mim que tá aparecendo só o de Kindle ou de Renko aqui. Peraí, então deixa eu fazer assim, deixa eu dar uma limpada no gráfico aqui também.
Acho que tá no... E o bom do Renko é que quando você entra Aí, ó. com 10 contratos, você vai ganhando 10. Se for perdendo, vai perdendo 1 nela. Como assim? Tô brincando, Essa pô. regra eu não conheço, não. Mas já pensou, É, entra com 10 contratos para ganhar, vai com 10. Para perder, vai com 1. Ia ser bom demais. Essa regra aí é boa, é boa. aqui, ó. Tá agora os dois gráficos, né? Então, ó, o mercado abriu aqui em cima. Tá claro aí agora, né? Tá Os sim, tô dois. conseguindo ver agora. Ó, o 5 aqui é a mesma faixa de preço, tá? Só tá um acima do outro aqui, mas é a mesma faixa de preço. Então, o mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui, o mercado abriu aqui. Um exemplo. O mercado caiu. Achou o fundo que eu já tinha marcado. Quando a gente fala de se preparar para o mercado, eu já tinha até falado ali com o pessoal. Falei, cara, no 5.600 é o ponto de maior briga do dia. Tanto é que foi aqui que eu operei. Então, aqui eu falei, cara, aqui eu quero especular uma compra quando eu ver um sinal de reversão. Foi dito e feito. O mercado reverteu, por exemplo, aqui nesse candle branco. Então, aqui é a minha entrada. Meu stop de 7 pontos. Vamos pegar 7 pontos redondos ali, né? Beleza, 7 pontos. 7 pontos, eu ia fazer isso aqui para tentar pegar todo esse movimento. 34 pontos. Se eu tivesse num gráfico de 5 minutos, como seria a minha visão? O mercado caiu e até aqui eu ainda não tive um sinal de reversão. Aqui eu só tenho um sinal de continuidade até agora, né? Quando ele entrou nesse candle aqui, qual seria o meu sinal de confirmação? Quando esse candle fechou, talvez aqui nessa figura aqui, que um giftzinho, um pablito, não sei se consideraria, mas seria aqui. Seria aqui nesse exato ponto. Bem aqui. Michelzão é bom de figura aí. Que figura é essa, Michel? Nem Então, sei. se eu faço uma entrada aqui, meu stop correto é na barra de ignição. Então, meu stop correto para essa operação seria 18 pontos. Então, olha a diferença. Eu tinha um stop aqui de 7 pontos. E qual que é a média que você tá usando no Renko, Alan? Cara, nessa aqui eu acho que é uma média de 9, se não me engano, mas eu nem estou usando, não. Essa aqui é porque era um gráfico de estudo. Eu nem uso Ah, tá. média, não. Eu só uso regra de coloração. A média eu só uso quando eu, tipo assim, geralmente eu passo o gráfico aqui, aí eu vejo, por exemplo, se ele está próximo de uma média de 200, uma média de 50 para fazer realização. Por isso que eu falo, você não pode usar um único gráfico e falar que ele é único e absoluto, porque cada um serve para alguma coisa. Cada um te traz um ensino, um estudo, que eu acho, eu gosto de ver o gráfico temporal também, mas eu prefiro dar minhas entradas por aqui, né? Então, ó, Não, se com minha entrada fosse certeza, cara. aqui, eu ia pegar isso aqui, ó, 21 pontos. Se eu fizesse aqui, eu ia pegar 33. Para quem 33 já com tem stop de 7, 21 pontos com stop de 18. para quem já tem o tato aí igual a vocês, um gráfico às vezes complementa o outro, né? Aí eu Igual. particularmente, se eu pegar mais de um gráfico para ler, eu acabo embananando as entradas tudo. Pois é. Mas assim, você tem Alan, que quando olhar uma você começou com Kendo? candle, 5 minutos. Normal. Quando você começou, né? Aí depois É. foi... Isso, depois eu fui aprimorando, aí eu saí do candle, fui pro fluxo, depois eu achei no fluxo, eu descobri que existia gráfico atemporal. Aí eu fui pro Renko e fui pro gráfico de pontos também, que já já eu vou mostrar. Tá. Outra coisa que eu gosto de olhar também no gráfico de atemporal são as figuras. Então, pô, deixou um martelo aqui. Às vezes ele não me deu a entrada aqui, mas ele me dá uma entrada aqui, ó. Então, se eu fizesse uma entrada aqui, meu stopzinho aqui no gráfico de candle, seria nesse fechamento aqui, quando abrir o candle, ele me daria um stop de 4 pontos. 4 pontos aqui. E esse ponto é exatamente esse ponto aqui também, ó, que me deu um stop de 5 pontos. Então, você consegue mensurar um pouco melhor. Às vezes, assim, você vê uma figura, você entende que é uma reversão. Aí você olha a figura, você coloca aqui o TPO Profile. Vou nada. Então, deixa eu tirar até o volume aqui também, tem que ser isso aqui não. O que eu tenho aqui de visão? Quando eu vejo o TPO Profile,
ele me indica aqui as zonas onde foi as melhores vendas. Ó, na abertura, tem uma venda linda aqui, ó, de reversão. Pum, tocou o fundo. Tocou o fundo, me deu uma compra. Tocou o topo. Aí você analisa, né? Não é só tocou o topo. Como é que tá o book de ofertas? Hoje eu operei olhando com o book, né? O Michel viu que estava na aula. Então eu fui olhando aonde que tinha defesa, como é que estava a agressão, né? Se estava rápido, se o mercado estava parado, se o mercado estava brigando. Então estava com uma pressão muito forte. Então aqui espera um sinal de reversão para fazer a venda. Tentando pegar aqui sempre o meio do TPO ou esticando um pouco mais até o final ali. Então aqui, cara, se eu olho isso aqui, por exemplo, e eu enxergo que aqui deu um martelinho, cara, são dois sinais que me deixam muito forte, né? Que me deixam muito propenso a querer vender nesse ponto. Porque eu tenho o TPO que me indica que está numa zona clara. Cara, eu tenho um indicador que vai me falar que o IFR tá numa distorção alta, né? E eu tenho uma figura se formando. Beleza, Lucas? Depois a gente sai aqui, a gente Falou, consegue Lucas, valeu. das melhores entradas olhando nos dois. Só que é isso, você tem que analisar contexto, né? Às vezes o TPO Profile ele sobe aqui, ele explode, vai embora lá para cima e você está vendendo aqui só porque é um topo. Não é só o topo, tem que analisar o contexto, né? Fazer a leitura de mercado. E um outro gráfico que eu quero apresentar também, voltando na história dos gráficos aqui, é um gráfico de pontos. Deixa eu carregar o Renko aqui. Que é, por exemplo, 8 pontos. Opa, 8P. Um gráfico de 8P, que ele é um gráfico que se assemelha muito mais ao fluxo, literalmente, porque ele pega a variação que o mercado andou dentro de pontos. Então, o que a gente tem de leitura? Esse aqui é um gráfico de 8Ps, onde cada box desse, ele oscilou dentro de 4 pontos, que 8Ps é igual a 8 ticks, né? 8 ticks é igual a 4 pontos, que cada tique é a variação de meio ponto do ativo. Então, ó, o mercado abriu, quando eu falei que quando o mercado está lateral é legal a gente utilizar esse tipo de gráfico, porque o que eu tenho de leitura? Esse aqui é um gráfico que ele me mostra aonde teve briga do mercado. Então, ó, o mercado brigou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo candle aqui, ele rompeu. Então, pum, ganhou uma máxima. Chegou aqui, em quanto tempo ele ficou aqui dentro? Ele ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candles. Quando ele chegou aqui, ele ficou 2. Então, ele já me dá um alerta que aqui tem uma rejeita, né? Eles estão rejeitando esse preço. Ele rejeitou esse preço, o mercado fez o quê? Caiu. Caiu. Aqui a regra de coloração também funciona, né? Então aqui eu tenho, ó, a minha primeira entrada, sinal de entrada foi aqui, mas ó, o stop do Renko aí eram pelo menos 2 Renkos de stop. Então 16 pontos, se fosse um stop legal para a gente utilizar. Aqui ele teria me estopado e aqui ele teria dado outra entrada. Então entrou aqui, stopzinho de 5 pontos, para pegar a próxima zona de intensa negociação do ativo, que foi aqui em cima. Então, trabalhou 1, 2, 3, 4 boxes, que foi justamente aqui onde ele já rejeitou o preço da primeira vez. Lembrando isso aqui, então, pensa aí que o mercado ele rompe, independente do tempo, ele vai romper, vai subir e ele vai travar em alguma zona de preço, que é onde os grandes players ali têm interesse, têm algum motivo para comprar ou para vender. Então, olha, ele rejeitou. Oi. Você opera esse gráfico ou você usa ele mais como suporte? Eu opero esse gráfico quando o mercado está lateral. Quando tá lateral. E Ó. assim,
Hum. As análises que você usa para ele são as mesmas para o gráfico de Kendo? Tipo, na questão ali que você falou do primeiro rangezinho, ali, onde teve os sete bloquinhos, né? Aham. No caso, se fosse pelo Kendo, ele formou o pivô, né, de baixa. Então, Uhum. tu esperaria ele romper esse pivô de baixo para poder fazer a entrada ou você já entra no mercado já com algum outro tipo de leitura? Cara, a leitura desse tipo ó, de gráfico aqui, como eu falei, é para operar range, né, mercado consolidado. A partir do terceiro box, ele me indica que o mercado está lateral. Então, ele abriu um box, abriu outro, terceiro. Aqui eu analiso, por exemplo, pensa aqui, né? Terceiro box. Eu vou olhar como é que está o mercado. Então, o mercado ele está o quê? Numa tendência de alta ou numa tendência de baixa? Se eu olhar ali no macro, o dólar ele está numa tendência de alta. Tá difícil, mas ele está numa tendência de alta, né? Ó, fundo, 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 fundo mais alto. E esse fundo aqui não tinha sido feito. Então, ele estava numa tendência de alta. Se ele está numa tendência de alta, o melhor ponto para eu comprar é no ponto mais barato. Né? Onde que é o ponto mais barato dessa consolidação? É no fundo. Então, eu ia esperar. O terceiro candle fechou aqui em cima. O quarto candle fechou aqui embaixo negativo. Aqui eu compro. Aqui eu compro. Qual é meu alvo? O topo de novo da consolidação, 4 pontos. Qual é meu stop? 4 pontos também para baixo. É isso. Esse é o dia de hoje, Alan? É o dia de hoje. Mostra o finalzinho pra gente ver como é que é formado isso, bicho. O mercado ainda tá aberto, né? No caso, Então, então, operando a lateralidade, você meio que faz a leitura de barra por barra, Alan? barra por barra. Na verdade, você olha a Ah, tendência para achar o melhor ponto de compra, né? Fazendo a tendência, fechou o terceiro box dentro do gráfico de 8P, você pode comprar no fundo, né? No caso da tendência de, ó, aqui ele estava numa tendência dentro do gráfico, ali é porque era na abertura do dia, né? Essa leitura aqui. Mas agora a gente tem, por exemplo, o mercado andou aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3. Né? Terceiro candle, onde que eu vou fazer uma compra? Vou esperar onde é o mais barato. Então, aqui, o quarto candle fechou aqui embaixo, eu compro. Meu alvo vai ser aqui, ó, 4 pontos. Stop de 4 pontos, 1 para 1. mas tem quem segura a operação nesse tipo de gráfico? Tipo, vai Cara, segurando? tem quem vai segurando. Você pode ativar uma estratégia aí de trailing stop, por exemplo, e você colocar, ele bateu 4 pontos, ele já me joga para o 0 a 0. Então, se por exemplo aqui, ó, aí aqui o mercado começou a cair. Um exemplo, caiu 1, caiu 2. No quarto candle, eu vou vender. Então, ó, esse aqui ficou negativo, esse aqui ficou positivo. Então, eu vou vender aqui o quinto candle. Pá, peguei. Peguei isso aqui, beleza. Aí no próximo eu já não faço mais, porque eu já fiz uma. Você tem que também respeitar. E aí, tem gente que fica comprando fundo e topo o tempo todo. Eu não faço isso, tá? Esse não é meu operacional. Meu operacional é tentar fazer uma vendinha no quarto candle para pegar 4 pontos. Se tiver mais 8 candles depois, aí eu vou analisar outra coisa. Mas, por exemplo, aí beleza, fiz aqui, ó, o mercado está numa tendência de baixa. Tendência de baixa, ele veio aqui, fez 1, 2, 3, quarto candle. Né? O terceiro, o quarto candle foi bem aqui. Se ele está numa tendência de baixa nesse momento, né, o mercado está caindo, o mercado está caindo, então eu vou esperar o melhor ponto de venda, que é aonde? Aqui em cima. Então, ó, vendi aqui, coloco o stop de 4 pontos. Ele andou 3 pontos praticamente, não estopou e caiu. Mas tá vendo que aqui ele caiu, aí chama o famoso rally, né? Que você faz uma venda e o mercado vai embora. Tem gente que faz o quê? Coloca a venda aqui e coloca o stop para descer para o 0 a 0 ou para pelo menos 2 pontos. Então, quanto mais o mercado anda, o stop dele vai seguindo, pegando essa queda toda aqui, ó. E Aí usa no volume caso, nesse bicho? Não usa volume. aí no caso, para esse gráfico aí, tem como usar também aquele, o Halo, o ATR e tal. Tem como você usar stop ATR. É até bom você usar stop ATR com ele. Quer ver? Deixa eu inserir aqui para você ver.
Eu gosto de usar esse aqui, ó. Stop Safe Zone Downtrend, Downtrend e Uptrend. Acho ele legalzinho para usar nesse gráfico. Opa. Saí fora. Vou fechar aqui. Que aqui ó, você pode ir conduzindo o seu stop, igual, por exemplo, nessa venda aqui, né? O mercado consolidou, beleza, você vendeu. Ele te dá uma margem de respiro para o mercado enquanto ele vai caindo. Então, ó, você fez sua entrada aqui na venda, seu stopzinho estaria aqui, na máxima, né? Onde eu falei ali, vamos lá, vamos pegar 4 pontos. Então, beleza, está bem aqui. Toda vez que o mercado fechar um box, você vai descendo. Você vai descendo uma casinha. Vai descendo uma casinha, ó. Fez aqui, fechou mais um box. Aí tá vendo que ele respeita uma distância aqui, ó, entre o stop. E aqui você pode ir dando continuidade, ó. Foi, fechou mais um box, desce. Fechou mais um box, desce. Fechou mais um box, desce. Até você ser estopado, que seria nessa ponta aqui. Ou se você saísse antes aqui, porque viu que o mercado já tinha testado novamente um fundo. Mas dá para utilizar. Mas como eu falei, eu gosto de usar isso aqui para mercado lateral. Então, vocês conhecendo aí. O Jean estava fazendo um teste, que eu tinha mostrado isso aqui, o gráfico de pontos para ele, né? Sobre essa questão de consolidação. Ó, formando aqui o candle. O candle está formando. Deixa eu ver se eu coloco aqui do lado do fluxo. E a gente consegue ver. Rapaz. Ah, tá. Ó, então ele está pegando a variação de pontos. Então, o mercado foi aqui no 612. 613. Alan, deixa eu te perguntar. Eu tava forçando a plataforma aqui, cara, eu achei um tal de mapa de fluxo. O mapa de fluxo, você opera ele ou ele é ferramenta? Cara, não conheço. Não conhece? Não, não conheço. Deixa eu ver se eu conheço. Peraí. Eu acabei clicando aqui nesse mapa de fluxo. Fica um tanto de Ah, eu vi bolinha. isso aqui quando a Nelogica atualizou, mas eu não entendi. Na verdade, eu não parei para analisar o que é, não. Mas eu vi, quando a Nelogica lançou a atualização, ela lançou isso aqui, mas realmente eu não sei para que serve. Então, ó, tá vendo? Enquanto não fechar aqui 4 pontos, ele não fecha um novo box. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Como é que tá a tendência do mercado agora? O mercado tá numa tendência de alta, né? Tá voltando, ó. Então, teria que esperar ele tocar nesse fundo aqui novamente para eu executar uma compra, tentando pegar aqui 4 pontos. Aqui já é final do dia, na verdade tem 3 minutos. O mercado não deve nem fechar esse candle. É, bem bacana. E não pode fazer uma venda aí, não? Cara, é igual eu te falei. Para o meu operacional, eu não faço. Por quê? Ah, entendi. Porque o mercado está Baixa, lateral. assim. Você não está errado, entendeu? Não vou falar que você está errado, não. O mercado está lateralizou. Quer ver? Vou pegar um dia aqui, por exemplo, que ele lateralizou vários candles. Um dia, vamos ver se a gente acha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, por exemplo, você tem esse range aqui. O mercado está trabalhando nessa faixa de preço. Isso aqui é oportunidade. Isso aqui é oportunidade. O que tem muita gente que faz? Quarto candle. Fechou. Aqui ele estava em qual? Estava na tendência de baixa. Então, terceiro candle. Fechou aqui em cima. Então, já no quarto eu já vou entrar bem aqui, ó. Tá? No quarto candle eu já entro bem aqui. Coloco o meu stop de 4 pontos. Ó, chegou a 3,5 pontos, não pegou os 4 pontos.
e gain aqui. Fechou o gain aqui, tem gente que já está com a compra aqui, ó. Pegando 4 pontos. Chegou aqui, Fica andando em outro 4 em aqui. 4 pontos, né? Vai Fica andando pegando em 4 em 4 pontos, cara. Porque se você conseguir pegar, tipo aqui, ó. Então, 1, 4, 8, 16, né? 16, 20. Então, daqui para cá você pegou 20 pontos. Se aqui você está comprado e o mercado andou, contrário a você, você vai Já devolver tá 4 pago pontos já. só. Já está pago. Então, tem gente que faz isso aqui. Fica É um aguardando o operacionalzinho massa, range. né, velho? Oi? É um operacionalzinho massa, foi com stop curto. Curto, cara. É curto. Só que aí, ó, aqui, ó, você vai ver, ó. E ele acontece muito, cara. Tem dia que o mercado tem só isso. Aí tem dia que você entra no mercado, igual, por exemplo, hoje lá, beleza, fiz lá os 18 pontos. Aí eu vou amanhã pensando que eu vou fazer 18 pontos de novo. Cara, não, amanhã o mercado é outro mercado. Se amanhã o mercado amanhece assim, eu não vou operar? Então aqui, ó, aqui é a oportunidade, aqui é a oportunidade, aqui é a oportunidade. Ó, aqui é a oportunidade, aqui de novo. Então tem dia que o mercado tá assim. Ele não vai de uma vez, ele vai, para, trabalha, 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 para depois ele conseguir romper. Então, ó, dia 14 aí, ó, tanto de oportunidade que ele deu para esse dia de mercado lateral. Ele é um pouco parecido com o Renko, não é ou não? É, cara, ele tem a parecida estrutura com o Renko, a diferença é que ele vai... a diferença é que com esse gráfico aqui você consegue entender, por exemplo, qual é a frequência que o mercado está trabalhando. Né? Tipo assim, o mercado ele corre 10 pontos, depois ele para, respira, depois ele corre 5 pontos, para e respira. Esse gráfico ele consegue te trazer essa visão, né, de quanto em quantos pontos o mercado está trabalhando. Tem uma ferramenta que a gente utiliza, eu hoje não utilizo mais ela, mas ela é legal para olhar também, que é aqui, ó, frequência de mercado. Você vai ali em ferramentas, mais ferramentas, frequência de mercado. Aí ela abre isso aqui, ó. Abre esse box. O que esse box traz? Você fala assim, eu quero ver qual é a frequência média dos movimentos do dólar no semanal. Então, vou aqui e coloco, acho que é com direito, definir período semanal. Né? A gente já está aí entrando na terceira semana. Então, ó, como é que o dólar está se comportando? Como é que ele está fazendo? Então, ele me traz um balizador da frequência do mercado. Então, a máxima do dólar foi no 636 hoje. O último negócio saiu no 612 e a mínima foi no 569. A amplitude do movimento foi de 67 pontos, o maior movimento do dia. A frequência que o mercado andou foi de 7 em 7 pontos, então ele andava 7 e respirava. Andava 7 e respirava. Se você fosse fazer um scalping, qual era o seu alvo de scalp? 3,5 pontos. Qual o melhor gráfico para você trabalhar? Aí ele fala aqui, ó, um gráfico de 14 pontos. Vamos ver como é que tem um gráfico de 14 pontos. A única coisa que tem que lembrar é que quando você aumenta o gráfico de pontos, você aumenta o seu stop também, né? Então, ó, você tem um gráfico de 14P. Eu tenho A ferramenta aí te dá até a meta do dia. a meta do dia, 20 pontos, que você vai buscar aqui. Então, ó, vamos lá, coloquei o 14P, que foi o que ele indicou que o mercado está trabalhando nessa amplitude do movimento. Vamos ver no dia de hoje, se ele deu alguma Alan, oportunidade. esse cálculo aí, ele joga já na abertura do mercado ou tem que esperar correr um pouco? Cara, esse dado aqui, como ele é da semana, você já tem ele já. Aí, se você quiser ver Entendi. Não diário, aí é... você tem que esperar o mercado, né? Você coloca aqui no direito definir período. Aí é o dia de hoje. Vamos ver se o dia de hoje está igual. Dia de hoje. O dia de hoje está dando a mesma amplitude. Se eu olhar no semanal, vamos ver no mensal. Ó, no mensal ele já me traz um gráfico de 18 pontos. Então a amplitude média do mercado aí foi de 85 pontos, a amplitude de hoje foi de 65 pontos. Então o semanal, 3 dias é muito legal de se operar, tá? Porque aí o 3 dias você pega o mercado ainda aquecido e você tem
uma visão, eu acho que melhor para conseguir operar. Falou, Lana, até mais, viu? Então, por exemplo, 12P, vamos lá. Nos 3 últimos dias, essa foi a frequência média do mercado. Então, beleza. Então, a gente tem que, o mercado trabalhou 12 pontos, andou. Aí caiu, né? Uma amplitude média aí, uma frequência de 6 pontos, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou. Foi, andou uma frequência de mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Box parou. E aqui, 1, 2, 3, 4. Se ele está no topo, a minha venda seria aqui. Né? Quando esse terceiro box fechou positivo, ele está branquinho, sinal que ele fechou positivo aqui. Eu compraria aqui com o stop de 6 pontos, né? Porque esse gráfico é o de 12P. Então, o stopzinho seria aqui 6 pontos. Eu faria uma venda para pegar 6 pontos aqui embaixo. Então, bem aqui, se eu pegar do toquinho para cá, 6 pontos. O mercado depois ainda correu mais um pouquinho. Mas era isso, consolidou 4 barras, vende aqui, pega 6 pontos. Então, cara, é um ótimo gráfico aí para mercado lateral. Vocês estudarem amplitude de movimento. E você desapega desse negócio de fazer uma entrada quando ele fizer sei lá, um gift ou alguma coisa que se antecipa muito. Antecipa muito a operação. Curtiram? Bacana. Aí tem que rodar replay e dar uma treinada, né? Cara, vai olhando, coloca lado a lado ali. É igual eu te falei. Gráfico de Renko. É ótimo para você fazer a entrada, colocar o stop, para você antecipar quando você tem a leitura certa de mercado para fazer. Né? Igual eu falo, qual é a leitura que eu quero que vocês vejam? Coloca o TPO Profile. Quando ele estiver na mínima ou na máxima injusta, tente enxergar um ponto de reversão. Aí você coloca o gráfico de Renko e coloca o gráfico de 2 minutos. Tá? Acho legal trabalhar com gráfico de 2 minutos. Aí, vamos lá, vamos colocar aqui até para visualizar. Beleza, Luan? Valeu, filho. Abraço aí. Até amanhã. Enfim. O outro gráfico está aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho... Alan, se fosse para escolher um Renko ou pontos, qual que você... Depende do que você vai operar. É igual eu te Índice. falei. Cara, no índice, o 5R funciona muito bem também, tá? De Renko. Ele funciona. Eu vejo o pessoal usando muito o 5R no índice. Agora, assim, eu não tenho operacional para o índice, né? Mas o pessoal usa bastante o 5R. Ah, aquele operacional que você falou das barras, tudo é pro dólar, né? Para o dólar. Ah, certo. Para mim era de uma forma geral. Não, é pro Mas, então, dólar. você pode usar o 5R aqui pro índice junto com o TPO Profile tranquilamente que ele vai funcionar. Para o gráfico de pontos, ele já não vai funcionar tão bem, porque, se eu não me engano, a gente estava testando lá, que eu estava mostrando para o Jean, e eu falei, Jean, vamos achar uma boa proporção para o índice do gráfico de pontos, porque ele estava operando lateralização também. Então, aqui ele Isso é que traz eu os não entendi, sinais. Alan. Olha só, vamos supor, no índice fez um candle, subiu e desceu rapidão, deixou aquela sombra lá gigante. Voltou para a mesma faixa de preço. De pontos, o Renko não teria pego o stop. Ou não tem nada a ver uma coisa. Cara, tem, porque se ele fez um pavio
Se ele fez um pavio, ele fez uma variação de pontos, né? Então, sei lá, no pavio ele caiu 100 pontos, um exemplo, e voltou. Então, no renco, ele vai andar os mesmos 100 pontos, ó. Andou 100, por exemplo, aqui, andou 300 pontos, depois caiu 300 pontos. Tá na tela não, tá na tela. Aí. Então, configurando ela aqui. Cara, meu gráfico do índice travou. Então, Pois é, por isso que eu não tinha entendido. ó, Falei, ué, então como é que pode? então aqui o mercado ele subiu, agora carregou. Vamos ver como é que se comportou aqui. Pra gente tentar. Ó, o mercado subiu, né? Quando ele chegou aqui na zona do TPO Profile, então ele rompeu, ficou trabalhando aqui. Quando ele voltou aqui para cima, ele fez um pullbackzinho, bem nessa zona de preço aqui, ó. É só uma colher de chá aqui para você. Então, ó, no renco, ele subiu, aqui ele me deu um sinalzinho de reversão e continuidade de movimento. Então, aqui eu faria uma entradinha. Onde estaria meu stop? 46 pontos. O alvo ao infinito e além. Então, aqui, ó, foi no 99.400. Aonde que ele foi mostrar o 99.400? Entendi onde foi dar o sinal, né? É, foi lá depois do candle de ignição, né? Seria aqui. Ou seja, o stop um pouquinho mais curto e ele ainda antecipa um pouquinho a entrada, né? Antecipa a entrada. Rapaz, eu vou fazer um teste nisso aí, viu, bicho? Cara, vai Vou estudar mais um estudando pouquinho. e ver, igual eu te falei. Renko é legal para você antecipar a entrada. Gráfico de pontos é legal para você trabalhar com o mercado lateral. E o gráfico de 5 minutos para você conseguir enxergar sinais de reversão que possam te dar confirmação do movimento. Tipo um padrão de candle, por exemplo. É, um padrão de candle. Aí você começa a utilizar o padrão de candle a seu favor. Né? Não é só um padrão, é um padrão alinhado a um contexto. Claro, claro. Deixa eu colocar aqui no Dolfoot. Então, a gente tem aqui o dólar. Então, eu gosto de usar os 2 minutos, que eu acho que os padrões de reversão do dólar nos 2 minutos, eles são mais legais. Ó. Então, se eu pego ali aquela máxima logo lá na abertura, aqui, ó. Então, o mercado foi, subiu, aqui ele já começa a travar. Então, ó, ele já deixou um martelo aqui, ele já deixou uma estrela cadente aqui. Então, aqui eu já falo, pô, aqui ele já está me sinalizando que ele não vai conseguir, não vai dar uma continuidade nesse movimento de alta aí, porque nem os topos ele conseguiu romper. E aqui, ó, ao mesmo tempo, ele ainda não tinha me colorido de branco, né, o box, mas eu já sabia que ele estava numa máxima do TPO, aqui e aqui. Aí eu analiso, se eu fizer minha entrada aqui, meu stop vai estar de 3 pontos. Se eu fizer minha vendinha aqui, meu stop aqui vai estar de 6 pontos. Então, eu faço a venda aqui, fechando esse box, posiciono meu stop e aguardo ele encaminhar aqui. Aqui também foi um tradezinho de calor. O mercado foi, ficou até realmente engrenar na queda. Mas você alia aí os 3 tipos de visão para quando você for operar. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto de usar o 8P. Aí o gráfico de pontos para o dólar é legal você usar ou 8 ou 6 pontos, dependendo de como tiver aí o mercado. Se for um mercado que no início da manhã a gente tiver feito os cálculos, né, que eu estou fazendo esse cálculo com vocês todo dia aí, de posição de contratos comprados e vendidos, e a gente vê que não vai ter o investidor estrangeiro aqui presente no mercado, então a gente usa um gráfico de 6P.
Então, ó, aqui eu consigo pegar os topos e os fundos, aqui eu consigo confirmar a entrada, e aqui quando o mercado tiver lateral, ó, olha aqui o dia de hoje, no 8P. 1, 2, 3, 4 candles. No quinto eu vendo. 1, 2, 3, 4 candles. No quinto eu vendo. 1, 2, 3, não fez o quarto. 1, 2, 3. Não, aí aqui fez o quarto eu vendo. Aqui 1, 2, 3, no quarto eu vendo. Olha o tanto de operação que ele me deu de lateralização. Só que é o seguinte, naquele no quarto ele subiu dois boxinhos. Aqui? Não, mais para a esquerda. Esquerda, Aqui. esquerda, esquerda. Não, do outro, o vizinho Aqui. aí. Aí, ó. 4, ele subiu 2 aí. Não, cara. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto candle eu espero ele chegar na máxima. Então, Entendi. esse candle fez o Só para pegar. positivo. Entendi. Aqui, quando esse aqui fechou o terceiro, eu já faço a minha venda, procurando o fundo. Entendi. Para Então, pegar ó, 4 pontos. pegar 4 pontos. É. Tem gente que eu falei, tem gente que fica 4, aí chega aqui ele recompra, chega aqui ele revende, chega aqui ele recompra. Quando a galera vê ali os vídeos de fluxo do pessoal falando, fiz 5 vendas no mesmo ponto, é isso aqui que o pessoal tá fazendo. Comprando e vendendo só nesse range, pegando de 4 em 4 pontos. Não é bom? 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, já você faz 20. Sem passar calor. Né? Essas operaçõezinhas aqui no máximo, geralmente, isso por costume de operar, né? Geralmente isso aqui dura mais ou menos uns 3, 2 minutos quando dura muito. Essa operaçãozinha aqui, não dura mais do que isso, não. Então, é isso que a gente tinha hoje para falar de gráfico atemporal e temporal e como utilizar na prática mesmo. Como eu te falei, o gráfico de pontos, ele é um gráfico que se assemelha muito mais ao gráfico de fluxo, o de Renko, né? Mas é o que mais se assemelha ao fluxo, que você está olhando somente ali o direcional do mercado, né? Qual é o range que o mercado está trabalhando. E foi o que eu falei. 2% de alta em 15 minutos e 2% de alta em 1 minuto não interfere para o mercado, mas interfere no nosso operacional, né? Se a gente vê o mercado correndo, a gente quer estar junto, quer estar operando junto aí a favor da tendência. Então, o tempo, no meu ver, no meu operacional, não é tão considerável quanto o fator agressão, que é o que movimenta o preço, que é o que a gente veio estudando, né, desde o início aí, quando eu comecei a mostrar o fluxo para vocês, que o que desloca preço é player grande agredindo com urgência, né, a famosa boletada. Quando a boletada é repetida várias vezes, o mercado tende a correr no direcional. E é isso aí que mostra o gráfico de pontos, né? A corrida, quando o mercado corre aonde ele para, respira, trabalha dentro de uma frequência, corre de novo, respira, trabalha dentro de uma frequência. E isso a gente une as nossas leituras de mercado, né? Os nossos pontos importantes. Então, por isso que é interessante quando você for operar e entrar no mercado, você já está com o seu desenho do que você vai fazer naquele dia. Hoje eu cheguei para operar e falei, cara, eu vou comprar ou vender na máxima ou na mínima do dia, onde eu já tinha feito minha marcação. Então, assim, eu não esperei, fiquei aqui esperando. Chegou lá, você nem hesitou, fez mesmo. Eu nem hesitei, porque era o que eu tinha que fazer. Não tinha nada a se fazer além daquilo. Para a quantidade de pontos que eu fui buscar, era aquilo. Agora eu falo, eu tô aqui, o mercado tá longe, não chegou na minha marcação, como é que eu vou agir agora? Aí eu pego e eu vou estudar outros gráficos, eu vou com um gráfico de pontos, vou com um outro gráfico que me identifique uma entrada onde eu me sinta seguro de fazer essa entrada. Né? Aí eu tenho a marcação de 1% do dia. Se o mercado abriu com um gap de 50 pontos, quer dizer que ele já está em 1% do dia, então o pessoal já deve realizar uns lucros, né? Realizar lucros e pôr no bolso. Né? Eu tenho um ajuste, se o mercado eu vi que você tinha feito ontem aquelas marcações. E se o mercado está trabalhando acima do ajuste e acima do fechamento anterior, então ele está numa tendência de alta. Então é bem mais provável que eu procure possíveis compras no mercado, ao invés de vendas.
E unindo tudo isso aí, vocês vão montando o operacional. Isso aqui é de pouquinho, tá? Vocês vão vendo o que faz sentido, o que não faz sentido para vocês. Para futuramente você montar o seu operacional. Esse operacional meu aqui é um compilado de um monte de coisa que eu já vi, né? Então eu pego um picadinho de um, picadinho de outro e vou vendo o que faz sentido ou não. E vou tentando passar para vocês aí depois de operar e ver que realmente funciona. Não, show de bola, Léo. Então é isso, cara. Essa aula de hoje foi isso, falar sobre gráfico atemporal. Na próxima aula aí a gente vai falar sobre rompimentos e os tipos de rompimento que a gente vai estudar dependendo do tipo de agressão que o mercado for sofrer. Show? Beleza, eu vou assistir essa aula de novo depois. Obrigado, Alan. Beleza. Obrigado, Michel. Obrigado, Luan, aí, pela aula. Fica com Deus aí, cara. Valeu. Até mais.